João capítulo 2. João capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 12. Vocês estão comigo aqui, gente? Graças a Deus, né? Diz assim, João 2,12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Versículo 16. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia que o havia no homem. Pode fechar sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, e que com esta palavra o Senhor entre na nossa casa e purifique a nossa casa e o nosso lar. Em nome de Jesus nós te pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer aquilo que é preciso ser feito. Nós abrimos o nosso coração, tira de nós a frieza, tira de nós, Senhor, as distrações, e que nós sejamos, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão online pelo YouTube, que todos nós sejamos nessa noite abençoados pela tua palavra, e que a nossa casa seja purificada. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, e quem crê diga amém. Vou ser rápido aqui. Nós estamos falando das casas que Jesus entrou, e a última casa que Jesus entrou, não necessariamente nessa ordem cronológica, não é na ordem do tempo que nós estamos seguindo, né? Nós estamos falando de casas. E aí a 7ª casa que nós escolhemos para falar é a própria casa de Deus que Jesus entrou, o templo que Jesus entrou. E Jesus, você lê o texto aqui, para os atentos já não precisava nem pregar, porque já está tudo explicado, mas talvez passou desapercebido algum detalhe, por isso que eu vou falar aqui algumas coisas. E Jesus chega na casa de Deus, estava uma zona, uma bagunça, uma baderna. A casa de Deus naquela época virou mercado, virou um lugar em que o pessoal estava ganhando dinheiro. E aí Jesus chega ali chocado com aquela cena, e Jesus, o texto não fala que Jesus pediu: por favor, tirem aqui as coisas. Não, Jesus chegou quebrando tudo,
pegou um chicote, foi quebrando tudo e virou mesa. Eu quero que você entre na história comigo, imagina a cena, porque isso aqui não é uma ficção, isso aqui é uma realidade. Jesus chegou para quebrar tudo, para resolver o negócio, porque a casa de Deus estava uma bagunça, e Jesus decidiu limpar a casa de Deus dessa zona, dessa bagunça. Agora, um detalhe muito importante que nós não lemos aqui por causa do tempo, mas você vai ler na sua casa. Existem 2 momentos que Jesus faz isso. Jesus faz isso em João 2, está registrado em João 2. João 2, o capítulo é 2, então é o começo do ministério de Jesus. E Jesus faz isso também em Mateus 21. Em Mateus 21 está registrado uma cena igualzinha. Em 3 anos que Jesus exerceu o ministério na terra, porque Jesus, ele morreu com 33 anos, e ele começou o seu ministério com 30, portanto ele ficou 3 anos fazendo as coisas para Deus. Em 3 anos de ministério, 2 vezes Jesus entra no templo para resolver a parada e para acabar com a bagunça de dentro da casa de Deus. Repare, Jesus faz 2 vezes só para dizer uma coisa, que ele tem um propósito com aquilo, porque tudo que na Bíblia aparece mais de uma vez, é porque Deus quer transmitir uma mensagem contínua, é um propósito contínuo de Deus. Jesus no começo do ministério quebra tudo que estava bagunçado, a casa de Deus tinha deixado de ser um lugar para adoração, e passou a ser um lugar de ganhar dinheiro. Jesus quebra tudo, depois Jesus volta lá e vê a mesma cena e quebra de novo. Sabe para quê? Porque Jesus está dizendo que ele é especialista em limpar lugares que estão sujos, em purificar lugares que estão desastrosos. Jesus é especialista em entrar na casa e limpar a casa. Então estou começando aqui a fazer você entender. Estou começando aqui a mergulhar naquilo que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje. Jesus faz 2 vezes para dizer, ó, eu faço uma vez e se for preciso eu faço de novo. Eu realizo uma vez e se for preciso eu realizo de novo. Mas a minha casa, o lugar onde Deus habita, vai ficar limpo de tudo aquilo que é humano e vai ter só a presença de Deus. Aí, olha que coisa impressionante e poderosa. Jesus faz isso num templo, porque no Velho Testamento, o templo, como esse aqui, não é um lugar, o ambiente era o lugar onde Deus se manifestava e o lugar onde Deus habitava. Aí Jesus quebra tudo no templo físico, numa igreja, e depois que Jesus quebra tudo na igreja, ele começa a conversar com as pessoas que estavam ali. Estavam ali os religiosos. E aí Jesus fala uma coisa que talvez você não tenha percebido. Jesus fala assim, ó: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Agora parece um enigma, né, que Jesus está falando. Repare, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus primeiro quebra tudo no templo e Jesus fala: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Aí o pessoal deve ter ficado achando o seguinte: já que Jesus quebrou as coisas que estavam sendo vendidas, Jesus deve estar muito bravo, Jesus deve estar bravo demais, brigando com todo mundo e dizendo: agora pode até ser que vocês queiram destruir o lugar inteiro, e eu vou reconstruir em 3 dias esse lugar. Mas não, Jesus estava falando de outro templo. Jesus estava falando do próprio corpo dele, que era o templo de Deus. E aí Jesus estava falando o seguinte: vocês podem me matar, porque no 3º dia eu vou ressuscitar. Era disso que Jesus estava falando. Ou seja, Jesus chega no templo, quebra as coisas, para depois falar do templo, que é o próprio corpo dele. Quem está entendendo isso, gente? Por que Jesus está falando coisas que parecem aleatórias? Por que Jesus está falando que parece enigma? Porque na verdade Jesus estava querendo transmitir uma mensagem. Jesus estava querendo transmitir que a partir da sua vinda e da sua morte, o templo de Deus deixa de ser um lugar físico e passa a ser a nossa vida. Tem alguém comigo aqui? O templo de Deus deixou de ser um lugar e passou a ser eu e você.
O templo de Deus, a morada de Deus, deixou de ser um ambiente e passou a ser o nosso próprio corpo. Então Jesus diz: destruam esse templo e eu vou ressuscitar, porque a partir de hoje as pessoas que me servirem, a vida delas será um templo para Deus. Olha que coisa poderosa. Jesus então está falando de pessoas, de corpo, de famílias, de igreja. Jesus está falando, na verdade, da nossa própria vida. Ele chega para limpar o templo, e o templo somos nós. Ele chega para limpar a casa, e a casa agora é a gente. Então, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ele é especialista em limpar, ele é especialista em purificar. E repare que Jesus chegou quebrando tudo. Tem hora que ele chega quebrando tudo na nossa vida. Lembra daquela história famosa que o profeta fala sobre o vaso? O nosso Deus é o oleiro, nós somos um vaso. O oleiro é aquela pessoa que faz o vaso, e ele às vezes tem que quebrar o vaso para fazer de novo. A nossa vida é vaso, ele está moldando a gente, e tem hora que ele chega quebrando tudo para reconstruir algo novo em nós. Então, quando Jesus fala do templo, ele está falando do corpo, ele está falando das pessoas, ele está falando também das famílias que ele quer salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem hora que na vida, assim como Jesus, a gente tem que chegar para limpar tudo. Tem alguém me entendendo aqui? Eu tô aqui pregando para uma igreja viva, e que vai sair daqui hoje com uma decisão de chegar na sua casa e limpar tudo. Aquela casa que você mora é de Jesus, e aquilo que não pertence a Jesus não pode ter espaço na sua e na minha casa. Sua casa precisa se transformar num ambiente purificado, num ambiente de Jesus. É por isso que eu amo a visão de uma igreja em células. Sabe por quê? Porque uma igreja em células é uma igreja nas casas. Quando uma célula é aberta numa casa, ali tem um líder em treinamento, está o anfitrião ali, e está todo mundo orando naquela casa, está todo mundo ali ministrando a presença de Deus, e aquela casa passa a ser limpa pelo poder de Deus. É por isso que Jesus começa uma obra primeiro em nós, para depois chegar na nossa casa. Porque quando você chega um agente de Deus para limpar aquele ambiente. O ambiente da sua casa precisa ser limpo. Jesus chegou lá, falou: por favor, tira isso aqui se for possível. Não, Jesus chegou quebrando tudo. Irmão, tem hora que você tem que ser radical. Tem hora que é necessário que você tenha uma postura. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quem já viu? Aquele filme é sensacional. Aquela senhora, começa a orar pelo casamento, e ela faz um quarto na casa dela só para oração, e ela começa a guerrear em oração, e ela ensina uma outra mulher a fazer o mesmo. Porque, irmãos, a nossa casa precisa se transformar num quarto de guerra. Jesus chegou para guerrear naquele ambiente, e Jesus falou: aqui não, aqui vocês não entram não, aqui é a casa, é o ambiente em que Deus habita. É o ambiente em que Deus habita. Sua vida e a sua casa são morada de Deus. Deus mora no seu corpo, e Deus mora dentro do seu lar. Então não aceite aquilo que não é de Deus. Tome uma decisão dizendo que a minha casa é um ambiente de paz. Então seja um agente de paz. Tome uma decisão dizendo que o ambiente da sua família é um ambiente de amor. Então seja um agente de amor. A casa que Jesus chegou para purificar representa a nossa vida e a nossa família. O que é que precisa ser limpo na sua casa? Lá estava tendo muitas vendas, o pessoal estava ganhando dinheiro, e Jesus quebrou tudo. Talvez a sua casa precisa ser limpa de confusões.
Então chegue hoje na sua casa e declare: a minha casa é um ambiente de paz. A partir de hoje não entra confusão na minha casa. Talvez a sua casa é um ambiente de fofoca, e você talvez seja um fofoqueiro ou uma fofoqueira, e você está promovendo a fofoca na sua casa. Chega na sua casa, todo mundo começa a falar de todo mundo lá. Hoje você pode decidir que a sua casa não é ambiente mais de fofoca, e a partir de você vai quebrar esse mal de dentro da sua casa, e a sua casa será um ambiente de falar bem e de falar das coisas de Deus. Talvez a sua casa tenha sido um ambiente de falta de diálogo, ninguém conversa ali, todo mundo ali é uma geladeira, ninguém conversa, ninguém senta à mesa, ninguém tem mais relacionamento, e você é um deles. Mas você vai fazer como Jesus e vai chegar na sua casa hoje, e a partir de agora você vai purificar a sua casa desta falta de diálogo, e você vai ser um agente de diálogo, de conversa dentro da sua casa. Talvez a sua casa é um ambiente de tristeza, a começar de você. Você anda triste, anda cabisbaixo para tudo que é lado, e todo mundo ali fica triste também. Hoje, a partir de agora, você vai chegar na sua casa e vai limpar de forma radical e permanente a sua casa da tristeza, e o seu nome ali, a sua característica ali vai ser alegria. Talvez a sua casa é um ambiente de vícios, e você possa ser um agente disso. Tem gente que a sua geladeira é cheia de bebida, tem gente que dentro da sua casa está cheia ali de droga. Você pode tomar uma decisão, você pode hoje decidir que na sua casa não entra o vício, e que todos da sua família serão libertos. O que é que na sua casa precisa ser limpo? Jesus chegou quebrando tudo e resolvendo. Jesus não ficou intimidado não. Eu não estou falando para você quebrar a sua casa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você tomar uma decisão e começar uma limpeza na sua casa a partir de você. Infelizmente, os cristãos de hoje, na verdade, eles são agentes de mais sujeira dentro de casa, de mais tristeza, de mais angústia, de mais depressão, de mais conversa fiada, de mais vício. Os cristãos de hoje em dia chegam em casa e, ao invés de serem exemplos para limparem o ambiente do lar, eles fazem tudo que aqueles que estão lá na nossa casa, que precisam de libertação, fazem. Por que nós não entendemos isso até hoje? Nós somos agentes de limpeza. Jesus dentro da nossa casa é sinônimo de limpeza, e somos nós que temos que varrer a sujeira de dentro da nossa casa, as sujeiras espirituais, a sujeira do engano, da idolatria, do pecado, da dúvida, do medo, da falta de fé. Toda essa sujeira eu profetizo em nome de Jesus, que a partir de você, a partir da sua vida, essa sujeira espiritual vai cair por terra e vai ser limpa. Bate no peito e diga: eu sou. Diga forte: eu sou um agente de limpeza na minha casa. Então nessa noite nós vamos orar para que Jesus entre na sua casa e purifique a sua casa. Sua casa não é lugar de prostituição, sua casa não é lugar de adultério, sua casa não é lugar de pornografia, sua casa não é lugar de desobediência, sua casa não é lugar de guerra, sua casa não é lugar de depressão, a sua casa não é lugar de brigas. Meu amado irmão, tome uma decisão, seja firme. Direto algum crente liga para mim e fala: pastor, vem aqui na minha casa, porque minha casa está uma confusão. Eu vou lá. Aí a pessoa fala comigo assim: pastor, você podia morar aqui, porque quando você está aqui, todo mundo fica pianinho, ninguém briga. Eu estou lá para ser um agente de Deus, mas quando eu saio de lá, você continua lá, e você também é agente de Deus. Você é agente de Deus. Já ouviu falar aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não briga? Hã? Já ouviu falar isso? Pois é, isso não está na Bíblia não, mas isso é a maior verdade que existe. E na Bíblia fala, em Provérbios fala que quando a lenha,
não existe mais, o fogo se apaga. Quando tira a lenha, acaba o fogo. Você tem que limpar a sua casa desse mal que está destruindo ela. É você, não tem outro não. Você está com a faca e o queijo na mão. A unção de Deus está sobre a sua vida. A palavra de Deus está sendo ministrada. Então decida como Jesus. Limpar tudo, resolver tudo. E em nome de Jesus, transformar a sua casa num ambiente em que Deus habita e tem prazer de estar. Então nessa noite nós vamos orar para que Deus limpe a nossa casa. Quem topa orar junto comigo nesse propósito? Quem topa sair daqui decidido a mudar o ambiente da sua casa e purificar a sua casa com o poder de Jesus? Fica de pé no seu lugar. Sabe uma forma que a gente tem para limpar a nossa casa? É a gente falando de Jesus para as pessoas. Às vezes não precisa nem falar com a boca, só com as nossas atitudes. Quando a gente perdoa alguém, a gente está gerando no ambiente perdão. Quando a gente dá um sorriso para alguém, a gente está gerando no ambiente alegria. Quando a gente ora por alguém, ontem eu estava conversando com um casal, eu falei assim: comecem a orar juntos. O casal estava em pé de guerra, eles estão com problema, eu estou orando por eles, estou discipulando eles. Falei, começa a orar juntos. Quando a gente começa a orar dentro de casa, tem capeta que aguente não, gente. Então, ao invés de você ficar reclamando da sua casa, outro dia eu aconselhei uma jovem que ela estava querendo sair de casa. Eu falei, ao invés de você querer sair de casa, queira mudar a sua casa. Queira mudar a sua casa. Você é um agente de purificação e a sua casa é um ambiente de Deus. Feche os teus olhos. Jesus dentro da minha casa é Jesus purificando a minha casa. Você é um agente de purificação, seja você filho, pai, mãe, neto, vovó, seja quem for. Deus te deu a unção de purificar a sua casa. Deus te deu o poder de mudar a história da sua casa. E quer você queira ou não, o Espírito Santo está sobre você e essa é a sua responsabilidade. Esta palavra é uma palavra que gera em nós responsabilidade. Jesus dentro da nossa casa, Ele vai transformar a nossa casa através de nós e a nossa casa será limpa. Então aquilo que está na sua casa que não agrada a Deus, comece a orar dizendo: Deus, limpa a minha casa. Limpa a minha casa, limpa a minha casa dos vícios, limpa a minha casa das brigas, limpa a minha casa da prostituição, limpa a minha casa do adultério, limpa, Senhor, a minha casa de tudo aquilo que não provém de Ti, limpa a minha casa, Senhor, das guerras, limpa a minha casa da fofoca, limpa a minha casa da conversa fiada, limpa, meu Pai, a minha casa da idolatria.